Olá pessoal, vamos começar nossa aula então. Hoje nós vamos ver daquilo que a gente combinou, né? Falta ainda um conteúdo que é força hidrostática sobre uma superfície submersa, né? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu até ver qual é o capítulo do Fox. Aqui. É o 3.5. Sobre Deixa eu abrir aqui para o pessoal. Aí. Tá. Então, nós vamos começar a ver hoje, acredito que vai dar para terminar, força hidrostática sobre uma superfície submersa, tá? Eu vou colocar o conteúdo aqui, eu só vou seguir a linha do livro, tá? Eventualmente eu posso explicar alguma coisa melhor, né? Ou, quero dizer, mais pormenorizado. Mas, de forma geral, eu vou seguir a sistemática do livro aqui, a exposição do livro, colocar o exemplo 3.2 depois, 3.5. E aí eu vou propor os exercícios para vocês e aí nós vamos encerrar o conteúdo deste ano, desse semestre, tá? E aí, a partir da próxima aula, a gente começa a combinar como é que vai ser a nossa avaliação, os nossos trabalhos. Certo, gente? Então, a ideia, deixa eu colocar aqui a situação para vocês. Tá? Deixa eu ver se tem alguma figura melhor. Não. Tá aparecendo aí, gente? Para mim tá. Estão vendo aí? Sim. Tá. Então, a situação é essa, né? Nós temos, deixa eu colocar na tela inteira. Nós temos uma placa, por exemplo, uma comporta que está submersa, tá? Nós vamos seguir a linha ainda hidrostática, né? Porque os fluidos, o líquido está parado, mas ele vai exercer uma pressão que vai depender da profundidade da comporta, ou seja, a força e a pressão que vão ser exercidas na comporta não serão constantes, elas acompanham a profundidade da comporta, certo? Então, a ideia é a gente conseguir calcular qual seria a força resultante, tá, de toda aquela pressão que está sendo exercida na comporta. Tá? Nós precisamos então achar uma força resultante. É um vetor, né? Então você precisa achar o módulo e a direção de sentido, né? Então você tem que determinar qual é esse vetor com força resultante, qual é a direção dele, né? Qual é o ponto de aplicação nessa comporta da força resultante, né? Mais ou menos seguindo a linha de mecânica técnica que vocês já calculavam lá, né? Trocava uma força distribuída por uma força resultante e aí você tinha que achar a posição da força resultante, né? Então é isso que nós vamos fazer, só que a força distribuída, nesse caso, é a força da pressão, né? Do fluido, né? E aí então nós vamos achar uma força resultante e a posição dessa força dentro da placa, né?
Lembrando que, por que a gente faz isso? Para questões de cálculo. Você troca uma força distribuída por uma resultante. Para manter os momentos fletores equivalentes, você tem que achar a posição equivalente dessa força resultante que equivale à força distribuída. Né? Para que a gente faz isso? Para cálculos de apoio. Né? E aí você consegue saber qual é a reação que está acontecendo nos apoios. A partir disso você vai calcular, daí vai dimensionar os apoios. Né? Então, por exemplo, não é que o FR é uma aproximação com relação à força distribuída. Né? Quero dizer, a força na comporta ela é distribuída. Mas a gente vai fazer uma simplificação equivalente para níveis de cálculo de apoios. Tá? Não é a mesma coisa você trocar uma força distribuída por uma força resultante. Não é a mesma coisa do ponto de vista físico na placa. Quero dizer, a placa sente a diferença. Né? Não é a mesma coisa. Por exemplo, se você trocasse por uma força resultante, você teria uma região de alta concentração na aplicação da força resultante e uma diminuição nas bordas. Né? Quando você aplica uma pressão constante ali, uma distribuída, não é isso que acontece. Então, não é a mesma coisa. Mas por que a gente faz? Professor? Diga. Tem uns colegas que estão tentando entrar na aula. Tá. Beleza. É que não deu bip aqui. Lembrante. Beleza. Desculpa atrapalhar. Não tem problema, pode atrapalhar. Melhor vocês me interrompam para... Pode me interromper para fazer qualquer comentário, perguntas, tá? Sem problema nenhum. Mas o que eu estava dizendo é que o apoio não nota a diferença. O apoio. Tá? Por o apoio, não importa se a força está distribuída ou se você acha uma força resultante equivalente. Agora deu bip. Deixa eu ver. Ou fui eu que não escutei antes. Certo, gente? Então, a ideia é a gente conseguir, assim, vamos dizer, tentar, a partir desses resultados, fazer alguma coisa do ponto de vista de dimensionamento posteriormente, na hora que você estiver projetando uma comporta, por exemplo. Tá? Então, nós temos então que achar a força resultante e a posição dela. Tá? Qual é a posição dessa força resultante na comporta? Certo? De novo, o fluido está em repouso, então não há força de cisalhamento ou tensões, né? Não há cisalhamento. Então a força hidrostática ela vai agir normalmente. Vou botar aqui, ó, a única força é de pressão, tá? Vou botar aqui Q que age. Estamos na página do livro, professor. A página do livro é a página 71, tá? Não, eu digo, você está projetando o livro, a gente não está vendo o que você está escrevendo. Sim, desculpa. Agora que eu vi aqui. É isso, vão me avisando, às vezes eu me perco aqui, tá? Beleza, aqui eu já tinha escrito aqui, ó. Então, não há cisalhamento, tá? E a única força de pressão que age, a única força que age vem da pressão e ela age normalmente, né? Então, se você olhar aqui, você vai ter o elemento DF, né? Deixa eu colocar de novo. Ó, esse elemento DF aqui, ele está sempre normal a placa, né? Por quê? Porque ele veio da pressão, tá? Ok, gente? Então, a força atuando no elemento DA, vou botar aqui.
elemento dA, que vai ser dx dy, né? Nesse caso aí. Então vai ser um dF, que vai ser a pressão vezes o dA. Tranquilo, né? Pressão vezes o dA. Então a minha força vai ser integral de PdA. Tá? Mas quem é P? E agora puxando o gancho da parte daquela teorização hidrostática que nós já vimos. Né? Quem é a pressão? O meu P vai ser o P0 mais o ρGH, né? Certo, gente? Né? Então, quem é P0? P0 é a pressão na superfície livre, tá? Ou seja, lá em cima, né, no nível mais alto da água, é a minha força P0. Não necessariamente ela tem que ser atmosférica, né? Geralmente vai ser, né? Mas não é um requisito. Né? Então, superfície livre, pode colocar aqui, né, para se situar H igual a zero. Certo, gente? No caso da comporta ali do desenho, da figura, ela está inclinada, né? Então, quem é o H? O H vai ser o Y vezes o seno de θ, tá? Vai ser o Y vezes o seno de θ. Então vamos colocar isso aqui para achar a força resultante. Então vai ser a integral de P0 mais ρg y seno de θ vezes o dA. Deixa o dA aqui por enquanto. Tranquilo, né? Só substitui ali. Então você pode dividir isso aqui em duas partes. Vai ser a integral de P0 dA, mais, tira todas as constantes aqui para fora, ρ, g, seno de θ, integral de y dA. Certo? Estão vendo aí? Tá nítido para vocês? Mas quem é esse cara aqui? Integral de y dA. Vocês já viram isso em outro lugar. Vocês já viram isso em outro lugar. Vocês lembram? É a integral do primeiro momento de área. Tá? Essa integral já tem solução. Vocês viram isso em... Deixa eu ficar desse lado aqui. Vocês viram isso em mecânica de sólidos, né? Vocês já fizeram mecânica de sólidos ou ainda estão fazendo? Estamos fazendo. Estão fazendo, tá. E você já lembra de ter visto isso aqui? Integral de y dA? Não sei se já chegaram. Creio que não ainda. Ainda não, tá. Mas isso aqui é uma integral bem conhecida, tá? Ela aparece em várias áreas, inclusive, como eu falei, mecânica de sólidos, tá?
quando você integra y na própria área qual y faz parte, né? Isso aqui, o resultado dessa integral vou colocar aqui, ó, integral de y dA é yc vezes a área. Quem é o yc? É a posição y do centroide. Tá? O centroide da figura geométrica, né? Ou seja, o centro de área da figura. Tá? Então, você vai pegar o centro de área da figura, pega o y correspondente, esse é o teu yc. Então, ou seja, você não precisa necessariamente calcular essa integral, porque ela vai dar o mesmo resultado do que você pegar o próprio y do centroide e multiplicar pela área. Tá? Certo, gente? Então, como é que fica aqui o nosso FR? A força resultante vai ficar P0 vezes a área, né? Mais ρg, tudo que está aqui, ρg seno de θ vezes yc vezes a área. Tá? Então essa é a nossa força resultante. Mas quem é isso aqui? ρg seno de θ yc. Né? Podemos reescrever aqui em função da área, fica mais claro. P0 mais ρg seno de θ yc vezes a área. Por quê? Quem é esse cara aqui? P0 mais ρg seno θ vezes yc. Quem é seno θ vezes yc? Olhem lá para a figura. Vamos olhar aqui. Estão vendo? Quem é? Porque a comporta está inclinada, percebam, né? Então, yc seno θ é o H, tá vendo? É o H em qual posição? É o H do centroide. Percebem? Então essa aqui é a pressão do centroide. Então, quem é o FR? É o P do centroide vezes a área total da comporta. Olha que barbada. Ficou muito fácil. Tá? Você pode ir pela integração, tá? Ou você pode simplesmente aplicar essa formulazinha aqui e facilmente você acha a força resultante. Você só precisa saber, na verdade, qual é o centroide, calcula a pressão nesse centroide, nesse ponto, multiplica pela área e você tem a força resultante. Simples assim. Tá? Certo, gente? Para achar a força resultante é relativamente simples. Tá? E aqui tem uma diferenciação, né? Por exemplo, se eu estou falando de pressões absolutas, eu coloco o P0 aqui. Né? Se eu estou me referindo a uma pressão manométrica, né? Eu omito esse P0. Mas quando é que eu sei quando eu tenho que usar uma ou outra? Então vamos ver aqui uma outra figura do livro. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Deixa eu aumentar um pouco.
Estão vendo aqui? Quando é que eu sei se o problema ele é relativo à pressão manométrica ou pressão absoluta? Geralmente, por exemplo, se eu tenho um P0 agindo em um lado da superfície, né? Nesse caso aqui, está agindo, deixa eu ficar desse lado, está agindo em P, né? Aqui, está agindo do lado de dentro da comporta. Bom, mas é P0 quem é? A pressão no nível 0. Então pode pensar que é a pressão atmosférica. Bom, mas do outro lado da comporta eu também tenho uma pressão atmosférica. Então essas pressões se cancelam, percebe? Então, se eu tenho do outro lado da comporta a mesma pressão P0, elas se anulam, tá? E o problema se torna manométrico. E aí eu não preciso colocar esse P0, né? E toda a força resultante vai vir da pressão manométrica. Certo, gente? Deixa eu abrir aqui para vocês. Tem alguém querendo entrar, né? Ok. Tá, para achar a força resultante é relativamente simples, tá? Agora vamos ver como é que a gente acha o ponto de aplicação dessa força, ou seja, qual é a posição que essa força tem que estar. Tá, gente? Então vou ter que apagar aqui porque meu quadro é pequeno, eu não vou conseguir deixar todas as contas aqui. Tá? Não vou conseguir deixar todas as contas aqui. Então, basicamente, deixa eu mudar o slide aqui. Deixa eu colocar de novo. Para achar o ponto de aplicação. É esse aqui, né? A gente pode ver, melhor ver pelo outro lá. Pelo slide anterior. Ah, cliquei errado. Não deixei, o Júnior tentou entrar e em vez de clicar na direita, diz para ele tentar entrar de novo. Alguém avisa, por favor, ali. Eu cliquei errado aqui, agora o que a gente faz? Vocês avisaram ele lá? Hein, gente? Vocês avisaram o Júnior? Alguém avisa, por favor. O professor não tem o contato. Mandei no WhatsApp do grupo, professor, para tentar entrar de novo. É, eu acho que dá, né? Ou será que não consegue? Só pedir para ele tentar entrou. atualizar a Tá. parte. Tá bom, desculpa, viu? É o Júnior, né? Júnior Vancini. Eu cliquei errado aqui, eu estava distraído aqui, cliquei. Em vez de botar admitir, eu neguei a entrada, mas faz parte, isso aí acontece, tá? Onde é que nós estávamos mesmo?
Tá, então vamos achar em qual posição, né? Bom, quem eu estou procurando? Estou procurando um y' vezes, eu vou multiplicar pelo FR. Então, esse cara aqui que eu estou procurando, tá? Y', que é a posição da força resultante, tá? E que, não confundam, não necessariamente, e geralmente não vai ser a posição do centroide. Não tem nada a ver agora com a posição do centroide. Era só para calcular a força, a intensidade da força, tá? Que a gente usou o centroide. Agora, eu quero saber qual é a posição que eu tenho que colocar essa minha força F resultante. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos calcular momentos. Então, a força resultante vezes essa posição, que é o momento, né, tem que ser igual à integral na área do y, né, vezes a pressão vezes dA. Concordam? Ou seja, aqui eu estou somando o momento da força resultante. Somando. Aqui eu estou calculando o momento da força resultante. Aqui eu estou somando todos os pedacinhos de momentos de todas as partes da placa. Tá? Então esses dois têm que ser igual. Ou seja, a posição da FR não pode alterar a configuração de momentos fletores. Tá? Basicamente é isso. Então é a partir daqui que nós vamos descobrir qual é a posição. Certo? Então agora vamos ver aqui. Quem é o YPA? Né? Vai ser integral na área. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. De y, quem é o P? É o P0, vamos deixar o P0 aqui para deixar a dedução geral, né? P0 mais ρGH, né? ρGH vezes o dA. Né? Só pega e coloca a expressão para pressão ali, né? Mas quem é esse cara aqui? É o Y, E0, mais. Quem é o H? É. Vou botar aqui, ρG, Y, seno θ, dA. Concordam? Né? Isso aqui vai gerar, então, vou colocar aqui embaixo, y'FR vai ser igual a integral na área de YP0 mais ρG, bota aqui seno θ, y ao quadrado, tudo isso multiplicado por dA. Tá, gente? Então vamos colocar aqui embaixo y'FR. Vamos separar as integrais. YP0, quem é P0? Na verdade, você pode jogar o P0 para fora, que a pressão geralmente ela é constante, né? Então fica P0 integral de YdA mais ρG seno θ integral de y ao quadrado dA. Bom, essa aqui a gente já viu, né? É a integral que vai ser o YC vezes o A, né?
Integral de primeiro momento de área. E aí apareceu um y ao quadrado. Integral de y ao quadrado dA. Esse aqui a gente conhece como segundo momento de área. Vocês já viram esse aqui? Lembram? Lembram? Lembram disso, gente? Não. Não viram lá? Lembro. Mecânica de sólidos? Isso aqui que vai dar origem ao momento de inércia. Vocês chegaram lá já? Ah, Mecânica técnica, vocês lembram? Essa integral aqui que vai dar a origem ao momento de inércia, que vocês calculavam lá em mecânica de sólidos, ou mecânica técnica, e agora vamos usar em mecânica de sólidos. Tá? Então essa integral aqui é importantíssima. E ela já tem um resultado. Tá? É o próprio momento de inércia. Tá? Então, vai te dar um I xx, que vai ser o I xx', tá? Mais, usando o teorema dos eixos paralelos, a yc ao quadrado. Tá? Nessa referência aqui, né? Certo, gente? Então nós vamos botar isso ali. Então, y' vezes FR vai ser igual a YC vezes a área, mais esse resultado aqui. Ρg seno de θ, e coloca agora o momento de inércia. Tá? Passando pelo centroide, né? Esse aqui passa pelo centroide, esse aqui passa pelo eixo qualquer. Isso aqui é o teorema dos eixos paralelos. Vocês lembram disso, gente? Teorema dos eixos paralelos? Vocês lembram disso de mecânica técnica? Sim ou não? Não lembro, professor. Oi? Não lembro, não, professor. Não lembram? Teorema dos eixos paralelos. Tá? Você tem um momento de inércia passando. E ele pode passar pelo centroide, que daí é o caso do yxx', né? Mas ele pode, o momento de inércia pode passar por um eixo qualquer, então você tem o teorema dos eixos paralelos, você vai somar esse termo aqui. Como não é escopo da disciplina, né? Eu acho que se alguém tem alguma dúvida, vai lá no livro de mecânica técnica que você vai achar uma explicação para isso aqui, tá? Vou até colocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos. Tá? Que é o que a gente vai usar aqui. Então agora vamos chegar nisso aqui. Né? Você vai daí jogar esse FR para baixo. Tá? Fazer as simplificações. Isso aqui vai te dar um Y', que vai ser YC, Y do centroide, mais Rho G seno θ, vezes o I x', dividido pelo FR, tá? Que saiu lá de cima. E esse aqui é a tua posição. Tá? Você pode substituir isso aqui por
pelo resultado, né? Coloca lá o que você encontrou de força resultante, né? Vou botar aqui, ó, substituindo FR, você vai chegar no Y' D, que vai ser o YC, vai continuar ali, mais, e daí vai sumir todos esses termos, né, ρ, g, seno, θ, porque eles também estão dentro de FR, então vão se simplificar, vai ficar só o momento de inércia, tá, dividido pela área vezes o Y do centroide. Então esse aqui é o cálculo da posição da força resultante. Você não vai precisar calcular, eventualmente sim, se o problema for mais complexo e você não conseguir determinar quem é o momento de inércia, às vezes as figuras geométricas são xaropes, né, de calcular o momento de inércia. Momento de inércia vocês lembram, né? Vocês calcularam lá em mecânica vetorial para engenheiros? Sim. Ah, tá. Hã? Né? Momento de inércia, tá? Então, às vezes é difícil calcular o momento de inércia. Eventualmente, talvez você tenha que fazer todo esse processo de integral aqui, tá? Mas, geralmente, se a figura geométrica é simples, um quadrado, retângulo, um círculo, tá? Aí é banal, né? Os momentos de inércia já estão todos mais do que conhecidos, aí você só precisa jogar ele aqui, e aí você calcula facilmente com essa formulazinha, tá? Para o caso do x, a gente faz a mesma coisa. Deixa eu tirar isso aqui daqui, eu vou deixar de cima para a gente fazer uma análise análoga. Tá? Aqui dá para ver, tirar uma conclusão, ou seja, como a pressão aumenta conforme eu vou descendo a posição, o nível, né, do fluido, né, na posição do fluido, esse YC vai ser sempre maior, no mínimo igual, né, ou desculpa, o Y', que é a posição da força resultante, vai ser sempre maior ou igual, na pior das hipóteses, igual a o Y do centroide. Você pode ver por aqui, sempre vai ter um termo a mais, né? Sempre vai ter um termo a mais aqui, que pode até ser zero, daí o Y' é o YC, que às vezes acontece na outra direção. Mas sempre vai ser maior, porque quanto mais eu desço na profundidade, maior a pressão, né? Então o Y' sempre vai estar abaixo do YC, né? E considerando a referência de cima para baixo, né? Tá, então vamos fazer o cálculo de x. Para x, nós vamos chegar nisso aqui, fazer a mesma sistemática. Eu quero saber quem é o x, momento, vou igualar os momentos, momento que, só agora na direção x, tá? X' vezes a força resultante, tem que ser igual a integral na área de x vezes p vezes dA. Tá, gente? Isso aqui vai te dar um resultado também, fazendo a mesma sistemática. XC, x do centroide, mais ρg, seno θ, e agora vai ser o y, o i, xy, linha, dividido pelo FR. Tá?
Esse cara aqui, na verdade, é o IZ, tá? Ou seja, é o momento de inércia na outra direção. Não sei porque que o livro coloca XY. Não é uma nomenclatura comum, assim. Se você pegar livros de mecânica técnica e mecânica de sólidos, geralmente vai aparecer o IZ, tá? Ele coloca como se fosse um momento de inércia cruzado, né? XY. Mas enfim, tá? Dividindo aqui pelo FR, isso aqui vai me dar momento de inércia x', y', dividido por A, YC. Tá? Certo, gente? Então achamos os resultados. Deixa eu sair da frente aqui. Posição Y da força resultante, posição X e a própria força resultante, que é a pressão do centroide vezes a área. Tá? Achamos como determinar o FR e a posição de FR. Ok, gente? Dúvidas? Até aqui tudo bem? Tá. Que horas são agora? Expliquei rápido. Pensei que ia demorar mais. Tá. Vamos fazer um exemplo, então. Que é o exemplo 3.5. Vou colocar ele aqui. Força resultante numa comporta. Tá? Certo, gente? Então podem dar uma lida aí. Mas eu vou fazer o exercício aqui, tá? Eu acabo sempre fazendo o exemplo, eu sei, tá ali o exemplo, você pode olhar, mas é que se eu só comentar o exemplo, eu acho que não fica meio no ar as coisas, sabe? Então eu acabo fazendo, né? Mas está ali no livro, tá? Muito bem. Então deixa eu fazer esse desenho aqui, porque eu quero colocar uma referência. Tá? Nós temos aqui a parte de baixo. E aqui nós temos uma comporta. Tá? Ok? Aqui está o nível da água. O meu H conta para baixo. Aqui nós temos um D de 2 metros. Tá? Aqui nós temos 30 graus. E um L de 4 metros.
Tá? Aí o que nós vamos fazer? A comporta tá... Deixa eu ficar desse lado. A comporta tá... Começa, ela está articulada já a 2 metros de profundidade. Tá? Então, onde é que eu vou começar a minha referência? Então, primeira coisa, temos que estabelecer uma referência. Tá? A referência começaria aqui no nível de Y. Tá? Vamos considerar que o Y parte o Y parte do ponto de referência ali de P0, né? Ou seja, o nível da água, né? Só que a comporta ela vai começar só aqui, tá? Ok? Então você vai estabelecer uma referência auxiliar que você vai chamar de eta. Tá? E aqui você vai ter, não é melhor colocar vertical, tá? E aqui você vai ter então 2 metros, certo? Porque os cálculos integrais eu tenho que fazer na comporta. Então eu tenho que fazer uma pequena mudança de variável para eu usar as integrais em função do eta. Depois eu só somo a profundidade aqui, a gente já vai ver como é que vai ficar. Tá? Equações básicas. P. Vou botar aqui, ó. Equações básicas. Tá? P igual a P0 mais ρGH. Tá? Força resultante vai ser integral na área PC vezes dA eta 0 vezes a força resultante igual a integral de eta P dA e x FR, x', integral de xP dA. Tá? Essas aqui são as equações que a gente vai utilizar. Veja que ali onde tinha y nos outros cálculos, eu já estou em função do eta, que é na comporta, né? Estou calculando na comporta. Tá? Gente, eu vou tirar o desenho, porque para eu ter mais quadro, tá? Senão vai faltar quadro. Ok. Tá. Muito bem. Então a gente vai usar a referência. Primeira coisa, é um problema manométrico ou de pressão absoluta? O que vocês me diriam? Aqui está no ar, tá? Do outro lado da comporta tem espaço, ar, tá? É um problema... Oi? Alguém ia dizer alguma coisa? Manométrico? Manométrico, tá? Porque eu tenho pressão atmosférica ou pressão P0 dos dois lados. Então ela se cancela, meu problema é totalmente manométrico. Então quem é o meu P? O meu P é
P0 mais ρ GH. P0 é 0, então estou no problema manométrico. Tá? E vou colocar aqui, ó, usando a referência eta, né? Quem é o meu H? Olha lá o H. Então vai ser Dzão, esse cara aqui, desceu até aqui, começou a comporta. No que começou a comporta é eta seno de 30. Tranquilo, né? E o meu dA é a profundidade W, desculpa, não é a profundidade, a largura, né, da comporta, vezes um deta, tá? Que é o peteleco, então, esse comprimento aqui, vezes um peteleco para baixo, que é o deta. Então, esse é meu diferencial de área, tá? Isso aqui agora nós vamos jogar nas equações e vamos calcular o FR. Primeiramente, tá? Então, FR é integral na área de PDA. P quem é? ρGH, H quem é? Isso aqui. Tá? Então vai ficar integral de 0 a L, comprimento da placa, tá? ρG, aí joga isso aqui, que é o H, então vai ficar D mais eta, seno de 30, dA. dA quem é? Já podemos substituir também W de eta. Podemos não, temos, né? Porque a gente tem que calcular a integral em função de eta. W de eta. Tá? Deixa eu melhorar o eta aqui para ficar bem claro. Certo, gente? Então isso aqui vai ficar ρg, só ρg, né? Não, ρgW também dá para sair, que multiplica Dzão eta mais eta ao quadrado sobre 2 vezes o seno de 30 graus. Isso aqui é aplicado de 0 a L. Isso aqui vai te dar uma força resultante de 588 Newton. Newton não, quilonewton, né? Que a placa é grande. Certo, gente? Então, assim que se faz. Tá? Ou você poderia ter vindo direto aqui. Quem é o FR? É a pressão do centroide vezes a área. Tem que dar o mesmo resultado. Acha a pressão do centroide, aí você teria que ver qual é o centroide da figura, então daria a metade de L, né? Soma com a posição aqui. Não, desculpa, é só, não é somando aqui, é só a posição do centroide, P do centroide. Tá? Aí você acha, dá o mesmo resultado. Tá? Certo? Então achamos já a força resultante. Vamos achar a posição. Tá? Vou ter que apagar aqui que eu preciso começar. Preciso de mais espaço para o quadro. Então bota aqui, para localização da força. Para a localização da força. Então, lembrando que nós estamos na referência eta,
Então isso aqui tem que ser integral de eta' vezes FR, né? Eu estou procurando quem? Aqui está a minha referência eta. Vou botar aqui, ó, referência eta. Em algum ponto aqui eu tenho a minha FR, né? E aqui eu tenho eta'. É esse cara aqui que eu estou procurando. Tá? Ok, gente? Então isso aqui vai ser eta P dA. Tá? Então, eta' FR vai ser igual a, vamos colocar a integral de eta, aí já podemos colocar quem é o P, que é ρ GW, já coloco o W aqui, que vai ser o eta, é o D mais eta seno, quem é o H, né, desculpa, eta seno de 30 de eta, tá? Isso aí. Tá, então o meu eta' vai ser ρGW dividido por FR, integral de eta D mais eta seno de 30 de eta. Solução dessa integral aqui, né? Integra os polinômios, você vai ter ρ GW sobre FR, que multiplica D eta ao quadrado sobre 2 mais eta ao cubo sobre 3 seno de 30. Isso aqui vai dar um eta de 2,22. Então, contando daqui, essa posição é 2,22. Se eu quiser saber qual é a posição Y, né? Y', então vai ser o D dividido pelo seno de 30, né? Ou seja, essa distância aqui, né? Mais o eta'. Isso aqui vai dar 6,22 metros. Então, o importante aqui é a gente estabelecer as referências, tá? E às vezes você tem que usar uma referência auxiliar, e é por isso que é interessante fazer exercícios. É nos exercícios que vocês vão pegar esse traquejo, tá? Eu sempre digo isso. É fazendo lista que você vai descobrindo, né, esses atalhos aí. Não é simplesmente só entender a teoria, tá? A teoria geralmente não é difícil de entender, mas resolver problemas aplicando a teoria engloba outras situações que você, fazendo exercício, vai entender, vai aprender melhor, tá? Então façam exercício. Sei que a situação está difícil, mas é importante. Tá, gente? Faltou ainda um momento sobre o eixo X. Vou ter que apagar aqui de novo, tá? Mas é curtinho, então dá para deixar a parte de baixo aqui. Deixa eu vir para cá. Então, o que a gente calcula, né? A gente vai calcular, por exemplo, quando você calcula um momento em X,
você está calculando o giro, o momento de giro no eixo Y. Tá? Quando você calcula o momento em Z, você está calculando o momento em X, desculpa, você está calculando o giro em função do Z. Tá? Quando você fizer a integral de x', que vai ser 1 sobre FR, integral na área de x vezes P vezes dA, tá? Você pode ver da seguinte forma. O meu x vai ser quem? A pressão. Aqui tem uma coisinha errada, eu acho que eu fiz. XPDA. Tá? Mas o que eu quero dizer é que você vai achar a mesma pressão para os dois lados. Né? Isso aqui vai dar W sobre 2 vezes 1 sobre FR integral de P dA, né? Mas quem é PDA? PDA é o próprio FR, tá? Isso aqui então vai dar W sobre 2, tá? Certo, gente? Porque tá no meio da comporta, né? Certo? Eu quero dizer, quando eu estou calculando uma coisa em função da profundidade, a pressão aumenta. Mas quando eu estou calculando algo em função da largura, a pressão se mantém constante. Ou seja, então qual é a posição X do FR? É o meio da placa. Isso se a placa for, por exemplo, retangular, simétrica, né? Tá? Se você fizer abordagem algébrica, você vai chegar no Y. Vamos botar aqui pela abordagem algébrica. Você teria aqui um X'. X' igual a XC mais o I. X', Y' sobre A vezes o XC, tá? Mas esse cara aqui é zero, tá? Por que que ele é zero? Porque você está falando do momento de inércia nesse eixo aqui, tá? Então você vai calcular o segundo momento de área integral de YdA, o dA é zero, tá? Não tem dA. Então isso aqui vai ser zero. Tá? Então o X' é o próprio X do centroide. Tá? Por quê? Porque a pressão ela não tem o mesmo efeito que ela tem quando eu estou descendo no nível do fluido. Tá? Toda essa volta aqui que a gente tem que dar para calcular o eta é porque conforme eu desço a pressão aumenta. Tá? Mas, por exemplo, se eu estou num ponto em X, conforme eu entro ou saio, a pressão não muda. Tá? Então, nessa situação, geralmente, né? Geralmente não, nessa situação, a minha posição X é sempre o X do centroide. Tá? Que nesse caso aqui é a metade, é o meio da comporta. Esse aqui é o X do centroide. Certo, gente? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Vocês estão aí? Vou
Acabei falando bastante hoje, né? Muito bem. Vamos vou propor aqui alguns exercícios. Sobre comportas. Que é o 3.52, 3.60, 3.64, 3.65, 3.66, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vocês estão aí, gente? Estão comigo? Escutei uma bufada aí. Tá? Eu vou pedir um desses para atividade, para frequência. Alguns exercícios aqui do livro, eles são meio chatinhos, sabe, de fazer. Eu vou pedir para vocês fazerem o 3.52, tá? De atividade para frequência. Certo, gente? Deixa eu ficar aqui para aparecer. Tudo bem? Vocês estão aí? Professor. O que acharam? Concordam, discordam ou não acham nada? Aham? Tudo bem aí? Tá. Então assim, gente, eu vou pedir para vocês fazerem esse. Daí, próxima aula, a gente vai conversar sobre a avaliação. Pode ser? Que horas são agora? 11h10? Estou estourando meu tempo. Começou às 10, né? Certo, gente? Então, eu vou publicar essa aula lá no YouTube, então você pode assistir se você quiser, tá? Já vou abrir o espaço ali para você publicar o 3.52, já aproveita, já faz agora, já mata essa charada aí, tá? E já posta lá, ok, gente? Alguém tem algum comentário, quer dizer alguma coisa? Como é que vocês estão aí? Estão quietinhos? Tudo bem, gente? Estão estressados? Tudo certo, professor. Tudo certo. Tá, então... Bom, já vi que... Acho que vocês não querem conversar muito hoje. Então... Vamos ficar por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês podem me contatar. E aí, próxima aula a gente fala sobre avaliação, certo? Então, assim, a aula teórica de MacFlu foi até aqui, para esse semestre.
Então, a partir de agora, vamos fazer a avaliação e sair para o abraço. Tá, gente? Então, agradeço pela atenção e boa semana a todos.